Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 31º webinar de capacitação organizado pela ANA. Hoje nós vamos discutir sobre a comunicação simples aplicada aos atos normativos e outros documentos públicos. Eu me chamo Viviane, eu sou especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da ANA, trabalho na Superintendência de Regulação e farei a moderação desse evento de capacitação. Hoje nós temos duas convidadas, a Laís Boni e a Tassiana Neto. Ambas elas têm bastante conhecimento nesse tema que a gente vai tratar hoje. A Laís, ela é assessora e líder de projetos de inovação no Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, o Lab 11. Também está como uma das responsáveis pelo Programa Municipal de Linguagem Simples na Prefeitura de São Paulo, é arquiteta urbanista, é pós-graduanda em Gestão Pública, com experiência em planejamento urbano, design de serviços e linguagem simples. A Tassiana, ela também é especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Atualmente, coordena a área de modernização institucional da ANA. Foi líder do projeto de inovação na comunicação dos atos normativos desenvolvido com o Genova, que é um laboratório de inovação da ENAP. Ela é bióloga, mestre em educação, especialista em gestão pública, em educação ambiental e em educação à distância. O nosso evento ele vai durar mais ou menos 1 hora e ele tem esse formato de bate-papo. Então, nós vamos abordar durante mais ou menos 30 minutos esse tema da linguagem simples. Após esse tempo em que a Laís e a Tassiana vão falar, a gente vai abrir um espaço para responder as perguntas que vocês fizerem, tá? E como é que vocês vão fazer essas perguntas? Vocês vão usar um chat que vai aparecer na tela de vocês quando vocês passam o cursor pela tela. Então, vocês escrevam lá as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente vai repassando para as nossas palestrantes de hoje. Mas isso vocês não precisam esperar elas começarem. Se vocês já tiveram dúvidas, vocês já podem começar desde já. Bom, e sobre o nosso tema, qual é a ideia da comunicação simples, né? Qual de nós já não passou pela experiência de ler um documento público, não entender nada, precisar pedir ajuda de outras pessoas, né? Você recebe uma carta do governo, lê uma norma e não entende nada. Então, é nesse contexto que eu queria fazer a primeira pergunta para a Tassiana. Tassiana, o nosso tema de hoje é hidrologiquês. A gente tem mais essa língua difícil para entender? Conta para a gente o que é isso. Olá, Vivi, oi Laís, oi a todo mundo que estão nos assistindo hoje. Pois é, hidrologiquês, né? Essa brincadeira, né? Esse termo foi uma forma lúdica e simples da gente tratar de um tema muito importante, que é a linguagem simples nos documentos públicos. Quem é da área de recursos hídricos entende o que falamos quando dissemos montante, jusante, vazão, fio d'água, dominalidade e outros temas, assim, outros termos. Mas quem não é da área de recursos hídricos, o cidadão não entende o que nós falamos. Mas não é só ele que não entende. Alguns usuários de recursos hídricos não entendem o que nós falamos e o que nós escrevemos. Mas não são só eles, né? Outros gestores públicos com os quais temos que dialogar para que o planejamento e a gestão de recursos hídricos sejam levados em conta em outras políticas públicas, né? Nós temos interface com vários tipos de política pública. Muitas vezes essas pessoas também não entendem o que nós falamos, né? Dependendo do assunto e do termo, nem os especialistas em recursos hídricos entendem o que está escrito em alguns documentos. Isso é um problema, né? É um problema que nós, na ANA, um grupo de servidores, né, participamos de um processo de inovação mediado pelo Laboratório de Inovação da ENAP, né, e nós nos debruçamos sobre esse tema, né, nós ouvimos diversas pessoas do sistema de recursos hídricos, órgãos gestores, representantes de comitês, usuários de diferentes setores, de energia elétrica, abastecimento, irrigação, e pessoas de dentro da ANA, e também pessoas de fora do sistema de recursos hídricos.
Nós fizemos isso usando uma metodologia de imersão ágil, né? E que, ao se debruçar sobre o problema, nós percebemos, compreendemos diversas interfaces desse problema, que não se restringe à linguagem, o nosso dialeto do hidrologiquês, mas também perpassa outras dimensões, né, que vão desde a construção do documento, no caso da norma, né, dos normativos. Nós que somos uma agência reguladora e precisamos fazer uma regulação responsiva, ouvindo as partes interessadas ou afetadas na norma, precisamos construir uma relação diferente, precisamos ouvir e dialogar com os diferentes atores. Esse problema, né, de comunicação, de linguagem, ela também passa pela dimensão das interfaces como esses documentos estão disponíveis, desde a diagramação, né, da cara do documento, mas também como que ele é acessado, né, nos portais, ou nos meios digitais, ou em grupos do WhatsApp, com um vizinho, ou com um escritório de advocacia, ou muitas vezes uma pessoa que atua quase como que um despachante entre a ANA e os usuários de recursos hídricos, né? Então, existem várias dimensões que agora não cabe detalhar, mas que serviram de referência para que nós pudéssemos desenvolver protótipos com vias de superar ou minimizar esse problema, né? E para isso, nós escolhemos um foco do problema, que é a linguagem simples, né? Então, nós desenvolvemos 3 protótipos e testamos esses protótipos. A partir desse protótipo, desse teste, a gente teve alguns aprendizados, né? Então, os protótipos que nós desenvolvemos, né, foi primeiro testar uma metodologia de simplificação de documentos, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo, que vocês vão ter oportunidade de ouvir um pouco mais daqui a pouco com a Laís, né? E nós testamos a simplificação de um documento público. Esse foi o nosso segundo protótipo. Então, pegamos um ato normativo, que foi uma outorga, né, e testamos como que seria a simplificação desse documento. E o terceiro protótipo, nós desenvolvemos uma trilha de capacitação no tema de linguagem simples e escutativa, e testamos o interesse dos servidores nesse assunto, né? Nós tivemos diversos aprendizados e percebemos que é possível aplicar a linguagem simples nos atos normativos, embora isso não seja nada simples, né? Mas a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco sobre a nossa experiência. Então, Tassiana, contando aí sua experiência, eu vou pedir para a Laís contar como é que essa metodologia que foi aplicada na ANA durante o projeto do Genova. Laís, conta para a gente como é que funciona essa metodologia, como é que a gente transforma os documentos públicos, dá para ele uma carinha mais simples, faz que todo mundo entenda ele. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer o espaço. Muito feliz de estar aqui nesses eventos da ANA, que são super importantes, principalmente para falar de linguagem simples, que é um tema que a gente tem ficado imerso aqui no 011, assim, tem sido muito caro para a gente tem descoberto a importância desse tema e o poder de transformar a relação do governo com as pessoas, né? Então, para contar um pouquinho da metodologia, como foi, né? A gente não tirou ela da nossa cabeça, então eu vou contar rapidamente como é que foi o processo para a gente descobrir e montar, desenvolver ela, né? Aqui no laboratório a gente trabalha em 3 grandes etapas nos nossos projetos, né? Primeiro é explorar o tema, então a gente fez uma pesquisa muito grande de referências, né? Onde já existia linguagem simples dentro do governo, que países que já tinham práticas, ferramentas que a gente pudesse aprender com eles, então a gente pesquisou 15 países, encontrou muitas ferramentas e orientações distintas, mas no Brasil ainda não tinha nenhuma ferramenta e política consolidada. Então, a gente tinha o desafio de trazer e contextualizar isso, né, para cá, principalmente para a língua portuguesa. Depois, a gente foi para a segunda etapa, que é experimentar. Então, a gente pegou essas referências e foi adaptando e testando aqui no nosso contexto. Então, a gente fez alguns testes, alguns projetos piloto com documentos da secretaria ainda, né, termos de referência, orientações técnicas,
para desenvolver essa metodologia junto com os servidores e servidoras, ver como é que eles iam aprender, qual que é a melhor forma de simplificar um documento, né? E depois a gente consolidou toda essa metodologia, né? Fez uma síntese, como a gente chama aqui. E aí a metodologia, ela está baseada em quatro etapas, 4 passos. O primeiro é o diagnóstico do documento. Então, a gente primeiro vai entender para que aquele documento existe, qual que é o objetivo dele, o que ele quer comunicar, né? Qual que é a demanda que ele está respondendo. Depois, entender para quem que aquele documento está sendo endereçado, quem é o público-alvo. Então, pensar um pouquinho quem que é essa pessoa, qual que é o perfil dela, as dificuldades que ela vai ter, se ela já conhece o tema, se ela já é do governo, não é do governo. E depois a gente pega o texto mesmo e vai identificar orientações de linguagem simples. Aqui no 011 a gente usa 10 orientações, mas outros laboratórios vão variar um pouquinho. O laboratório do Ceará usa 12, se não me engano. Por isso que a gente chama de orientação, não são regras de linguagem simples. Depois que a gente identificou, é a fase só de apontar os erros do texto, né? Onde pode melhorar. A gente vai ajustar, a segunda etapa é ajustar esse documento. Então, olhar as marcações, a gente geralmente faz essas marcações com caneta colorida, né? Ou grifos aqui quando é online colorido, para a gente identificar muito bem onde é que a gente tem que olhar. Porque a gente vai rever um texto, às vezes, ler muitas vezes e várias coisas passam despercebidas, né? Então, quando a gente deixar muito claro as marcações coloridas, que é a nossa metodologia, o nosso olhar vai direto ali numa sigla ou num termo difícil que eu preciso substituir. E aí, depois que a gente fez essa nova versão, ajustou o documento, a gente vai para a terceira etapa, que é super importante para a gente, que é testar esse documento com o público-alvo. Aquelas pessoas que a gente identificou e mapeou na primeira etapa, né? Então, a gente viu aqui no 011 que é bem importante a gente ter 2 perfis para testar. Então, uma pessoa que já conhece um pouquinho do conteúdo daquele documento e vai saber opinar de forma mais crítica, o que funciona, o que não funciona, e uma pessoa que nunca viu aquele conteúdo, mas é público-alvo. Algum momento vai ter que ler aquele conteúdo. E a gente vai entender, né, se na primeira leitura, quais são as dificuldades dessa pessoa. E a gente faz uma interação, às vezes por entrevista, por formulário, coleta as percepções dessas pessoas, e aí vai e passa por uma segunda revisão, né, para produzir o documento final. Então, são essas 4 etapas da nossa metodologia base que a gente tem usado nos projetos por aqui. Legal, Thaís. Mas conta pra gente, Thaís, você falou que lá no seu currículo, quando eu li, a gente leu que você coordena esse projeto no Laboratório de Inovação. Como é que essa questão da linguagem simples, ela surge nesse laboratório de inovação em São Paulo? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Bom, quando a gente pensa em inovação, geralmente a gente pensa em soluções tecnológicas super complexas e caras, né? Mas, na verdade, inovação em governo, principalmente, é criar espaço para mudanças, para implementar melhorias, né? E olhar de uma forma diferente como os serviços podem ser prestados, né? Principalmente com foco no cidadão e cidadã, que é um dos nossos princípios aqui. Então, inovação tem muito mais a ver com mudança e adaptação e experimentar novas formas de trabalho para prestar melhores serviços e resolver problemas públicos do que grandes questões tecnológicas e complexas, né? E aí os laboratórios de inovação, que é onde o projeto aqui de linguagem simples nasceu, né, tem esse espaço criado dentro do governo para experimentar novas formas de trabalho, melhorar os serviços, principalmente com foco nas pessoas, e ser um espaço seguro para teste, né? Aqui no laboratório a gente tem um mote que é testar pequeno, errar rápido, para a gente poder aprender, e aí sim criar soluções mais aderentes que respondam, de fato, aos problemas públicos, né? Então, inovação tem isso, de lidar com problemas complexos, né, que não tem soluções prontas. E aí, o que linguagem simples tem a ver com isso, né? Primeiro que linguagem simples, não existe uma solução pronta para isso, né? Dependendo de cada texto, de cada contexto, a gente vai precisar testar, adaptar essa linguagem, interagir muito com as pessoas. Segundo, que é uma mudança de cultura, né? A gente está muito acostumado a escrever de uma forma, uma linguagem antiga, que a gente vai passando, né, de servidor para servidor. Então, vai precisar ser feito aos poucos, se adaptando. E, por último, que a gente precisa incluir as pessoas nesse processo. Então, nos processos de inovação, o foco principal é interação com as pessoas, né? E trazer o olhar delas para formular melhores serviços e políticas públicas. E aí, quando a gente fala de linguagem simples, isso tem tudo a ver, né?
No mundo afora, essa pauta de linguagem simples, ela tem ganhado força principalmente nas áreas de inovação em governo, então em Portugal, no Chile e na Colômbia. Esses projetos de linguagem simples nasceram nos laboratórios de inovação, e aí aqui no Brasil também a gente chegou com essa tendência, né, aprendendo dos outros lugares e ensinando também para eles, trocando muita experiência, né, então aqui em São Paulo no 011 Lab, mas também tem o IRIS, o Laboratório de Inovação em Governo do Ceará, que tem pautado em linguagem simples também, são super parceiros, têm feito um trabalho muito legal. Então, é essa relação, né? Principalmente, mudança de cultura, testar e envolver as pessoas nesse processo, Viviane. Legal, Laís, que bom que você contou para a gente como é que foi essa experiência lá em São Paulo. Agora, a Tassiana, eu queria que você contasse para a gente como foi a experiência na ANA, como foi encarar esse desafio de converter os nossos documentos para uma linguagem simples. Foi simples? Bom, falar de linguagem simples não é nada simples, né? Mas é factível, né? Primeiro, assim, eu queria só destacar que esse é um problema que não é exclusivo da ANA, né? Esse é um problema que é comum a qualquer órgão público, né? A gente que está dentro dos órgãos, muitas vezes nem percebemos isso um problema. E falar de linguagem simples, hoje eu estou falando de linguagem simples, mas isso eu nem conhecia esse termo alguns meses atrás, né? No início da pandemia, eu nem conhecia esse termo. Então, é interessante, né, e compartilhar um pouco da nossa experiência e como foi dentro da ANA, porque isso certamente pode inspirar outras instituições, né? E a metodologia, né, na ANA, nós aplicamos a metodologia da Prefeitura de São Paulo dentro da ANA, né? Nós percebemos que ela funciona no contexto da ANA, que ela é uma boa referência para nós estimarmos o tempo e a energia necessária para a simplificação de um documento, né? E que ela pode ser aplicada com adequações a depender do contexto do documento, né? No diagnóstico do documento, a gente percebe que é possível aplicar essa metodologia de várias formas, né? Ela serve como uma referência para nós, porque aplicar nos atos normativos, os atos normativos que têm uma série de restrições ou limitações, né, de como escrever uma norma, nem sempre há tanta liberdade para essa escrita, né, de forma simples. Então, mapear esse contexto do documento é fundamental para dimensionar o grau de alteração do documento, que pode ser radical, mudou totalmente a cara do documento, ou pode ser incremental. Podem ter pequenas mudanças no documento que elas já geram um resultado, né? Então, isso foi interessante, que nós percebemos que no nosso teste, ao se debruçar num ato normativo, né, as mudanças pequenas já faziam diferença. Percebemos também que essa escolha do documento é interessante, que o documento tem algum tipo de demanda de alteração. Pegar um documento que vai precisar ser alterado é um contexto favorável para que ele seja alterado já aplicando esses conceitos, esses princípios da linguagem simples, né? Outra questão da nossa experiência é que o processo de mudança de linguagem simples, ele vai ter resistência, isso é fato. Aí, é importante a gente mapear os perfis dentro da instituição que são mais abertos ou mais resistentes a essas mudanças e traçar estratégias distintas para a redução dessas resistências e o fortalecimento de parcerias, né? Entre as estratégias, nós começamos pela sensibilização das pessoas para o tema de linguagem simples. É um tema novo, é um tema emergente na administração pública, é um assunto que a maior parte das pessoas não conhecem, né? E nós nem percebemos
quando estamos nesse meio, que nós estamos falando um dialeto próprio, né? Que ele é inacessível para a maioria da população brasileira, inacessível para muitos dos nossos parceiros. A nossa experiência nos atos normativos, ela foi uma experiência de aprendizagem e de sensibilização das pessoas. Tá? Nós vislumbramos a potencialidade de aplicação e ganhar uma escala por conta do decreto 10.139, que trata da revisão e consolidação dos atos normativos. Aí é uma boa oportunidade, né? Por outro lado, a gente já tem uma experiência, né, de aplicação em outros documentos públicos que nós fizemos ao longo dessa pandemia, né, e que hoje eu tenho a honra de anunciar o lançamento da nova Carta de Serviços da ANA, na qual nós aplicamos a metodologia de linguagem simples da Prefeitura de São Paulo, né? Nós fizemos uma revisão geral da estrutura do documento, dos serviços prestados pela ANA, a linguagem, o hidrologiquês, a diagramação, fizemos testes internos que levaram ao aperfeiçoamento das primeiras versões do documento. Né? Nós não conseguimos em tempo fazer o teste externo, mas nós temos hoje esse resultado que está sendo lançado hoje, e temos uma previsão de uma revisão daqui a um ano desse documento, né? E aí a nossa expectativa é de ter esse feedback dos atores externos para que a gente possa ir aperfeiçoando, porque a gente percebe que é um processo, né? Mudar a linguagem, usando esses princípios, mudança, é processo, e a gente vai conseguir fazer isso gradativamente, né? E uma oportunidade como hoje aqui, de levar esse tema, sensibilizar as pessoas, né, que eu sei que não é um problema só da ANA, e por todo o sistema de recursos hídricos, em outras políticas públicas, isso também, certamente, tem o seu dialeto próprio, né, e as suas dificuldades. Obrigada, Tassiana, pela sua explicação, contar um pouco para as pessoas, né, como foi a experiência na ANA, né, com os documentos. Eu participei um pouco do projeto de inovação e, de fato, assim, é muito desafiador transformar os documentos públicos em documentos de fácil leitura, mas eu acho que ele é realmente necessário. Tá? Eu vou passar agora para as perguntas que estão no chat. Então, a primeira pergunta foi a da Sofia, e ela pediu para a gente, para a Laís e para a Tassiana, para elas darem para a gente um exemplo prático disso, né? A Tassiana, ela falou um pouco da carta de serviços da ANA, que ela já adotou essa linguagem simples, e ela está disponível para vocês aí no chat, o link, né, com o documento. Mas eu, então, vou passar primeiro a palavra para a Laís, para ela falar para a gente das experiências concretas que aconteceram em São Paulo. Bom, obrigada pela pergunta, Sofia. O programa de São Paulo, ele é super recente, assim, então a gente tem dado um gás para fazer as tarefas andarem, como a Tassiana falou. É uma questão antiga, mas ela é difícil, ela enfrenta muita resistência. Então, a gente também tem trabalhado bastante com a sensibilização e capacitação de servidores e servidoras aqui. Mas acho que um projeto que vale a pena a gente destacar foi o de simplificação de multas de trânsito, né? Que é a notificação de auto de infração, que a gente fez aqui com a Secretaria de Transportes e junto com a nossa equipe do Laboratório de Ciências Comportamentais. Então, a carta de multa que ia para as pessoas, né, era super confusa, as pessoas não entendiam como é que elas podiam transferir pontos, né, na carteira quando recebiam uma multa, contestar aquela multa. E, além disso, tinha uma grande questão que era, elas podiam fazer isso pelos meios digitais. E isso não estava explícito na carta também, né? Então, além delas perderem prazo por não entenderem as informações, elas estarem mal apresentadas, confusas, com termos muito difíceis, elas acabavam indo presencialmente, levando todos os documentos, quando elas podiam economizar esse tempo, né? Agilizar o processo. Então, a gente trabalhou junto com a equipe de ciências comportamentais para simplificar essa carta de multa e para incentivar, e aí entra, né, as ciências comportamentais, incentivar que as pessoas utilizassem mais os canais digitais. A gente ainda não implementou, né, é um processo que demora também, a gente já simplificou a carta, já está tudo certinho, mas demora um pouquinho para implementar.
Mas a gente mostra um pouquinho desse exemplo no curso que a gente fez de ensino à distância, que está disponível na plataforma da ENAP. E aí tem o antes e o depois da carta, quem quiser pode dar uma olhadinha também. Mas acho que esse é um dos exemplos que eu traria, Viviane. Ah, legal, Laís. Obrigada por esse exemplo. Ele é muito emblemático mesmo, esse exemplo. Vocês vão... Quem puder, tiver a oportunidade de fazer o curso lá na escola virtual da ENAP, vai perceber assim quão importante é essa diferença. Bom, tem uma outra pergunta aqui também, que eu vou ler porque ela é bem simples. Como essa linguagem simples se articula com as outras formas de comunicação? Por exemplo, como a linguagem simples ajuda na comunicação do público portador de necessidades especiais e nos meios digitais? Laís, você quer responder? Posso responder, sim. A gente, dentro das nossas orientações, né, a gente organizou elas em 3 grandes conjuntos de orientações, né? Então, a primeira é prestar atenção nas palavras, depois nas frases e depois na apresentação do documento. Quando a gente fala de apresentação do documento, tem muita relação com elementos visuais, né? A diagramação, a formatação, imagens e tudo mais. E aí, a gente sempre ressalta nesse ponto que é importante seguir orientações de acessibilidade, né? A gente referencia alguns manuais da Secretaria de Pessoa com Deficiência, que tem aqui, sobre como descrever as imagens, quando você for subir em um portal digital, você prestar atenção no contraste e coisas nesse sentido. Mas a gente sabe que a acessibilidade é uma segunda barreira, né? Então é importante a gente também simplificar a linguagem para deixá-la mais acessível e aí, com certeza, junto também adequar para que nos portais, nos canais, nos meios digitais, elas também estejam acessíveis para todas as pessoas, né? E a linguagem simples apoia nisso. Acho que é um pouco isso, Viviane. Obrigada, Laís. Tassiana, você pode falar também um pouquinho sobre isso para a gente? Claro. Primeiro, eu queria dizer assim que esse é um tema muito recente para nós, da ANA, né? Se é recente para o pessoal lá de São Paulo, para a gente da ANA, assim, é recém-nascido, né? É um tema super novo, então a gente não tem ainda resultados para apresentar, né, do efeito, né? O primeiro documento que estamos publicamente dizendo sobre a linguagem simples, embora a gente já tenha outras experiências no passado, mas a gente até desconhecia essa abordagem, né? Mas a gente já teve alguns exemplos, né, nos resgatando a nossa experiência, o próprio Conjuntura de Recursos Hídricos foi um documento que ele foi evoluindo, né, na sua formatação, na forma de se apresentar, né, que facilita a compreensão dos usuários, né? Mas eu queria trazer aqui um pouco até de uma escuta que tivemos ao fazer as entrevistas com os nossos usuários, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi perceber que um dos usuários de recursos hídricos, que ele era um usuário que ele era irregular, ele tinha alguns problemas de irregularidade com a ANA. E boa parte dessa irregularidade foi fruto da falta de entendimento do que dizia a norma. Ele não entendia direito, era uma norma complexa que levava ele, para cumprir, tinha que acessar outras normas, né? E aquilo dificultou ele a estar regular, né, no uso de recursos hídricos, e por conta desse desconhecimento ele levou multas, né? Ele foi ficando reincidente, então, até que depois, com a ajuda de outros atores, às vezes, essa coisa do tal do despachante, né? A gente percebeu que quase não existe esse nome de despachante, né? Mas existe essa persona, esse tipo de ator na sociedade que quase que tem que intermediar a compreensão da gente, do que a ANA faz, das normas da ANA, e a sociedade, aqueles atores que são usuários de recursos hídricos que precisam cumprir, né? Então, se a gente conseguir tirar essa pessoa, né, que é assim, um intermediário do caminho, a gente vai diminuir os custos de transação dessa regularidade do uso de recursos hídricos, né? E as pessoas vão compreender melhor a norma, vão compreender
até melhora o papel da Ana, né? Então, é um pouco dessa expectativa dos resultados, na medida que a gente aperfeiçoar a nossa forma de comunicação, né? E essa comunicação passa, né, pelas essas diferentes dimensões, ainda é um desafio, tanto do ponto de vista da linguagem, da forma de apresentar os documentos, e das possibilidades de acessibilidade por necessidades especiais, embora os sites do governo tenham todo um conjunto de mecanismos, já é uma diretriz de governo, um conjunto de mecanismos que facilitam a acessibilidade. Porém, muitas vezes as pessoas não tomam conhecimento da norma pelos nossos sites, ela toma conhecimento por meio de outros meios de acesso, né, a esses documentos. Então, são diretrizes, são coisas importantes para a gente levar em conta. Vivi? Obrigada, Tassiana. Bom, a gente tem mais perguntas aqui. O primeiro é uma questão assim, a primeira pergunta é uma questão mais de estratégia, como é que a gente pode vencer essas resistências, né, nos órgãos públicos, para você conseguir implantar a linguagem simples, né? Eu vou agrupar as perguntas e vou passar para vocês duas responderem, tá? Então, essa é uma pergunta, como vencer as resistências, se outros órgãos, no caso da Prefeitura de São Paulo, em São Paulo, se outros órgãos adotaram também essa linguagem simples, como é que isso está acontecendo lá? Na questão da inovação, qual é o tipo de visão que a gente vai adotar? Se é a visão do órgão, se é a visão do órgão que está criando, né, adotando a linguagem simples, ou se é a visão do próprio usuário, né? Qual é essa visão que a gente vai ter da inovação? Os próximos passos para a implantação da linguagem simples, né, que tem a ver também com a questão da resistência. A iniciativa para outros órgãos, e qual a relação entre a linguagem, o que essa linguagem simples ela trouxe de inovação para os órgãos, né, e se existe alguma literatura sobre o tema, né, qual é a bibliografia sobre o tema. Eu acho que eu resumi tudo aqui, eu vou passar para a Laís, e depois eu passo para a Tassiana, para ela responder essas perguntas, tá bom? Primeiro, Laís. Vamos lá, então, por ordem. Como vencer as resistências? A gente tem descoberto ainda as estratégias, mas a gente tem duas estratégias que a gente viu que fazem sentido, assim, que tem ajudado a gente nesse processo. A primeira foi ter criado um normativo para instituir a política de linguagem simples. Ela foi proposta pelo Legislativo e a gente criou um decreto para instituir o programa de linguagem simples. E aí eu tinha dito, né, que linguagem simples a gente não vai mudar por um decreto de um dia para a noite. A gente decretou que todo mundo tem que usar linguagem simples, no dia seguinte toda a comunicação do governo está simples. Mas a gente percebeu que o normativo é uma ferramenta muito importante para dar segurança para os servidores e servidoras, quando eles querem mudar essa linguagem nos órgãos deles. Então, o servidor público, né, servidor, ele só pode fazer o que está na lei. Quando vem uma proposta muito nova, né, por mais que não fira qualquer outro tipo de lei, ele fica um pouco inseguro. Então, ter um normativo que dê respaldo, né, que ele consiga mostrar para as pessoas, para a chefia, que vai ter resistência, e que, olha, a prefeitura me diz que eu preciso usar a linguagem simples sim, que eu preciso simplificar, isso ajudou bastante. Isso trouxe uma segurança para ele mudar e ver que ele tem um respaldo para fazer diferente, né? Então, essa foi uma das estratégias. E a segunda que a gente percebeu, quando possível, é levar as pessoas que escrevem os documentos, né, o que a gente chama de dono do documento, para fazer o teste com o público-alvo. Eu acho que essa é a mais efetiva, assim, porque quando ele está de frente para a pessoa que precisa daquele documento e não está entendendo aquilo que ele escreveu, ele vê que não faz sentido sustentar aquela linguagem, né? Se eu preciso me comunicar, passar informação, a pessoa não entende. Então, quando a gente coloca as pessoas uma diferente para a outra, né, ele vê a dificuldade, termos que são muito familiares, que ele nunca tinha pensado antes que poderia ser um problema, ver que aquilo é um problema, isso sensibiliza de uma forma, né, marca que ele é convencido. Então, sempre que possível, levar essas pessoas, né, mais resistentes para conversar com outras, fazer teste e mostrar, né, que
se a informação não chega, ela não está sendo efetiva, né? Isso vai gerar uma série de outros problemas, como a Tassiana comentou. A segunda pergunta era se tem outros órgãos, né, outras áreas da prefeitura aplicando linguagem simples, né? O programa que a gente tem aqui, ele é do executivo, então a gente tem essa capilaridade dentro dos órgãos do executivo, mas quando foi proposto um projeto de lei, a própria Câmara incluiu que outros órgãos da administração indireta também, e legislativo e órgãos de controle também incorporassem linguagem simples. Então, eles reconheceram essa necessidade. A gente não tem trabalhado diretamente com eles por enquanto, né? A gente quer muito por isso, mas pelo menos a necessidade está reconhecida, né? E a gente tem trabalhado para disseminar, para se fazer conhecido esse termo, né? E essa nova postura de escrever. O Tribunal de Contas do município procurou a gente também para entender um pouco mais. Então, assim, é um tema muito novo, tem gerado interesse. Eu acho que, como a Tassiana falou, né, o primeiro passo é a gente disseminar isso. Essa ideia é mostrar esse problema antigo, né, jogar luz para ele, e que tem formas da gente tratar, assim. E acho que quanto mais pessoas fazendo, mais segurança a gente tem de fazer, né, de mudar e de conseguir alterar, né, entrar nessa empreitada que é tão difícil, assim, né. A terceira pergunta, acho que eu anotei, é o que trouxe de inovação para os órgãos, né, para as instituições, e se tem bibliografia no tema. Eu acho que o que mais traz, assim, é o foco no usuário. Às vezes a gente está, assim, tão imerso na burocracia, nos processos que a gente tem que fazer, né, junto com os nossos, usando os mesmos termos, e aí quando você para e pensa com quem você está falando, né, para quem você está prestando o serviço público, com quem você está interagindo, isso muda a sua forma até de se planejar, né, enquanto governo, de pensar os serviços e as políticas públicas. Então, acho que esse é o ponto principal, assim, trazer o usuário e a usuária, né, o cidadão e a cidadã para o foco do serviço, de todo o serviço público, de tudo que a gente for pensar dentro do governo, né. Bibliografia, o tema ele é super recente no Brasil ainda, mas, assim, uma grande referência para a gente é a Heloísa Fischer. Ela é uma das pioneiras, assim, no tema no Brasil. Ela escreveu um livro, Clareza em Textos de Gov, uma questão de cidadania. Então, acho que ela é uma das bibliografias pioneiras e agora tem começado a surgir outras pesquisas, assim. De novo, eu vou remeter ao nosso curso de ensino à distância, porque lá tem bastante material, assim, referências também de outros países, Portugal, e aí dá para as pessoas entenderem um pouco melhor e se aprofundarem no tema, se interessarem. Acho que é isso. Bom, primeiro, assim, tratar um pouco da questão das resistências, né, de vencer as resistências. A primeira coisa que eu vislumbro, assim, é que a gente precisa apresentar isso para as pessoas. As pessoas desconhecem isso como um problema, né? A linguagem como um problema, porque é algo que está tão intrínseco, está na pele, está é natural de quem trabalha nos órgãos públicos tratar com termos tão técnicos, né? Tenho certeza que todo mundo tem alguma história para contar, assim, a respeito de algum termo, assim, que não entendeu ou que ficou perdido, né? Meu marido conta uma história assim de que quando ele chegou no serviço público, né, no primeiro dia, disseram para ele assim: olha, você tem que fazer um memorando que tem que ter isso, 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 né? E aí você pergunta lá para Memorina era uma pessoa, né? E aí ele falou assim: nossa, será que Memorina é uma outra versão de documento? O que é? Eu não sabia muito bem. Enfim, isso é só um exemplo de que, e eu tenho esse caso, eu fiz uma conversa com o pessoal da ANEEL, eles tinham também um caso que falava também dos termos usados da área, né? Então, assim, todo mundo já teve algum desafio com a resistência com a linguagem, né? Essa dificuldade com a linguagem. Então, a gente precisa mostrar que isso não é normal. Isso não é para ser normal.
né? A gente tem que se comunicar com os cidadãos, né? Nós somos servidores públicos e a gente precisa prestar um serviço público se colocando no lugar do cidadão, sendo empático. Isso é uma das coisas da linguagem simples, né? Desse processo de mudança. É como eu me coloco do ponto de vista do cidadão e percebo as suas dificuldades, percebo as suas dores no dia a dia ao acessar os serviços públicos, né, da administração pública. Então, acho que a primeira coisa é a gente botar luz, né, que isso é um problema, para as pessoas começarem a perceber isso como um problema. E a gente pode fazer isso de várias formas, com campanhas, levando isso como exemplos, contando causos no cafezinho, né, no chat da reunião, enfim, ou na entrada de uma reunião, enfim, a gente tem que levar isso, né, para as pessoas como um problema. E começar a demonstrar que existe jeito de superar essas coisas, né? Então, com pequenas camadas, assim, de apropriação do tema, é possível superar as resistências. Uma coisa que eu achei super interessante no curso que a ENAB tem, que foi desenvolvido pelo pessoal de São Paulo, né? De como aproximar as pessoas do serviço... linguagem simples aproxima o governo das pessoas, como usar, né? E eles falam assim dos diferentes perfis das pessoas dentro de um órgão. E lá tem várias dicas assim sobre como superar as resistências, né? Estratégias para aquelas pessoas que desconhecem o tema, aquelas que estão começando, né? E como compartilhar isso, como superar, enfim. Super recomendo este curso. E também recomendo o curso da Heloísa Fischer, que é a referência, é a nossa guia, assim, nesse assunto aqui no Brasil, né? Que tem um curso também lá na ENAB, que são os primeiros passos para o uso da linguagem simples. Então, é convidar as pessoas para fazer e saber, né? Sobre isso, sobre esse tema. Então, acho que esse é um caminho, né? E mostrando, assim, como que a gente pode... convencer as pessoas a respeito disso, né? Também um exemplo, assim, a gente mostrando como faz diferença num documento, se ele está escrito com uma linguagem tradicional, assim, ou com uma linguagem simples. Então, trazer alguns exemplos, eu acho que ajuda muito a vencer essas resistências. É importante também trazer para todos aqueles servidores públicos federais, seja do executivo ou não, assim, nas universidades também, de que há um normativo agora do TCU, do Tribunal de Contas da União, que fala da prestação de contas, e ele diz que a prestação de contas tem que considerar a linguagem simples. A prestação de contas, ela tem que ser voltada ao cidadão, não é para falar para um tribunal, para especialistas. A prestação de contas tem que aplicar a linguagem simples e explicar ao cidadão o valor público que aquele órgão está gerando, os resultados que ele está gerando. Então, não é mais uma faculdade, um desejo, vou fazer. Não, a gente tem que aplicar, a gente já tem normativos que estão nos respaldando, né? E a Laís falou da importância dos normativos, né? Que isso ajuda as pessoas a se sentirem mais confortáveis em aplicar a linguagem simples sem perder o rigor ou a mensagem principal que precisa chegar ao cidadão, né? Então, existe essa instrução normativa do TCU, é a instrução normativa 84 de 2000, e também existe uma lei que fala do direito do cidadão ao acesso aos serviços públicos, né? Essa lei é 13460 de 2017, que também trata dessa questão, assim, de ser acessível, né? Acessível no sentido de ser compreensivo, né? Os documentos públicos precisam ser compreensíveis. Então, ficam também, né, essas referências legais que nos respaldam e são caminhos, assim, para a gente tratar da linguagem simples e ter mais segurança para tratar disso, né?
E aí, também abordando outra questão aí que a Vivi trouxe, a inovação, ela tem que partir do olhar do cidadão, tem que partir do olhar para quem a gente está prestando o serviço público, para quem que a gente está trabalhando, né? Seja o cidadão, CPF, a pessoa, ou sejam também outros órgãos, outras instituições, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem é beneficiado com aquilo que a gente faz, né? Com a nossa missão, nossa razão de ser de instituição. Então, quando a gente muda o olhar, isso não é comum, né? Isso não é corriqueiro. Você se colocar no lugar, né? Ser empático, tá olhando do lado de lá do serviço, tem várias perspectivas ou abordagens que aparecem para a gente que está tão acostumado no serviço público não percebe. Então, isso, toda a inovação no serviço público, ela tem que partir do olhar para quem a gente está prestando esse serviço. Então, isso é muito importante. Existem técnicas, existem metodologias, existem formas de fazer isso, né? Que é importante ter acesso a essas coisas que ajudam a gente a se colocar em outro olhar, né? Além disso, a questão da capacitação, né? Foi falado da questão da capacitação, qual a relação da capacitação com a linguagem simples, né? Existem, aí eu não sei muito bem qual foi a dúvida da capacitação, né? Mas assim, o primeiro contato com o tema é se aproximar do tema, né? Saber que o tema existe. Mas na hora que você vai se debruçar em fazer a linguagem simples, existe técnica para isso, né? E é possível desenvolver habilidades nesse sentido, é possível você se qualificar para fazer a linguagem simples. Existem pessoas que têm mais experiência nesse assunto e que podem contribuir e participar de cursos que são interessantes. No nosso projeto de inovação, a gente percebeu que, além dessa vertente da linguagem simples, é também muito interessante uma vertente em capacitação numa escuta ativa, né? Então, a gente também percebeu que temas como a comunicação não violenta, a escuta ativa, são temas super relevantes para fazer essas coisas acontecerem, né? De ter uma construção de um ato normativo que escute as partes, a mediação de conflitos, outro tema muito importante de capacitação, né? Então, a gente desenvolveu, né, um protótipo de trilha de formação que navega por o desenvolvimento de habilidades, né, e conhecimentos nessas outras abordagens para além da escrita do documento, né, mas sim do processo de produção, de construção de uma norma. Obrigada, Tassiana. Tem aqui mais umas perguntinhas, né? Como é que a Ana pretende implementar a linguagem simples nos comitês? E aí eu amplio a pergunta também para como é que isso vai funcionar com os outros entes do SINGRE, né? Do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. A outra pergunta é: a gente está passando por uma pandemia, a gente vive uma crise, né, hoje, e será que a gente não deveria aproveitar a crise para inovar, fazer do limão a limonada e aproveitar essa oportunidade para poder fazer essas inovações? E a última pergunta é se a academia ela tem ajudado nesse processo e o que ela pode fazer ainda, o que ela pode ajudar nesse processo da linguagem simples. Vou fazer do mesmo jeito, eu vou passar para a Laís primeiro e depois para a Tassiana para responder essas perguntas. Laís. Vamos lá. Essa pergunta da inovação e crises, assim, é sempre uma pergunta que vem, né? Eu acho que, com certeza, as crises são um norte, né? A gente precisa passar por mudanças e achar soluções
muito rápido, né? Então, a própria transformação digital, essa necessidade de uso da internet, né, de meios digitais, ficou muito latente, as pessoas tiveram que aprender muito rápido, né? E aí, como usar isso a favor dessa proposta? Eu acho que agora, mais do que antes, né, que as pessoas não puderam ir nas praças de atendimento, pelo menos aqui na prefeitura, né, não puderam ir presencial para conversar com alguém, para tirar as suas dúvidas, que elas não entendem, né, o que um serviço está dizendo, quais são as orientações para acessar um serviço, ficou muito mais latente e explícito essa necessidade da gente escrever, né, de forma simples. Então, as principais formas de acesso eram informações pela internet, né, e as pessoas não estavam entendendo, elas precisavam ligar ou precisavam ir na praça de atendimento, então ficou muito mais, a gente conseguiu jogar luz a isso, né, se as pessoas não entendem o que a gente escreve, não entendem as orientações, elas têm dificuldade de acessar os serviços públicos, então acho que nesse sentido, a gente conseguiu mostrar a importância da linguagem simples, né, muitos órgãos vieram procurar a gente também para apoiar nesse processo. E aí, o que a academia tem feito ou pode fazer, né? De novo, esse tema é muito novo, mas agora tem começado a surgir pesquisa sobre o tema, a própria Heloísa está fazendo um mestrado sobre isso, e outros pesquisadores têm procurado a gente, né? Eu acho que é um campo amplo, assim, para quem quiser estudar, pesquisar sobre isso, eu acho que entender o impacto da linguagem simples, o quanto um documento ficou simples, né, o antes e o depois, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de mensurar, né, esse impacto, essa taxa de simplificação dos documentos. Acho que desenvolver ferramentas também, um grande desafio é desenvolver ferramentas que consigam automatizar um pouco esse processo para a gente conseguir escalar, né. Existem algumas ferramentas do inglês que identificam problemas no texto a partir de alguns parâmetros, né, mostram para a pessoa onde ela pode melhorar, então fazem esse processo de diagnóstico já de forma automatizada. Para o português é um outro desafio, e a gente vê que tem algumas áreas pesquisando, a Universidade Federal de São Carlos tem pesquisa sobre isso, né, linguagem de processamento natural e tudo mais, é um grande desafio, então a academia, apesar de ser um tema novo, ela tem muito a contribuir com isso, né, e acho que o tema está aberto aí para quanto mais pessoas puderem pesquisar e produzir material, principalmente no português, vai ajudar muito a disseminar o tema. Acho que é isso. Tassiana, você pode falar para a gente um pouquinho sobre, responder um pouquinho essas perguntas? Como é que a Ana pretende incluir a linguagem simples para o comitê e nos outros entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos? E como aproveitar a pandemia para inovar? E como a academia ajuda e pode ajudar? Bom, nós estamos dando os primeiros passos e a Ana sempre compartilha a sua experiência com o SINGRE. Esse webinar é um exemplo disso, assim. Então, a gente já tem o pessoal da academia aqui, professor Jefferson, coordenador do Prof. Água, participando, né? E que a gente está colocando na mesa esse tema para a gente tratar juntos, né? A gente não é super expertise no tema, não, temos esse desafio, né? E eu acho que a gente tem que construir essas alternativas, identificar o problema e construir essas alternativas juntos, né? Então, na ANA, a gente está vai começar agora uma campanha interna de sensibilização sobre o tema, já temos algumas coisas planejadas em termos de sensibilização, e contamos, assim, com um grupo de pessoas que participou desse projeto como disseminadores também internos nas suas mais diversas práticas, né, que possam tá tocando, né, outros corações e mentes para este desafio. Então, a gente vai colocar isso como uma referência na consolidação dos atos normativos, a gente tem isso, né, como desejo, então estamos avançando, né, gradativamente, mas queremos colocar isso em pauta com o SINGRE, com os comitês de bacia, os órgãos gestores, que eles também enxerguem esse problema, né, possam também perceber esse problema. Aqui essa é uma oportunidade, né? Eu recomendo e sugiro que a gente leve esse tema para os grandes encontros de recursos hídricos, que a gente leve esse tema lá para a ABRH, lá para a BRH, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, para quem não é da área, então no esforço da gente
também explicar sempre as siglas, né? Para o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, o ENCOB. Então, que a gente leve esse tema, né, para os encontros que falam, né, que reúne as pessoas do sistema, né, que a gente coloque esse tema no mestrado profissional, né, que a gente possa contar, o mestrado profissional que a Ana apoia, que a gente possa estimular esse tipo de pesquisa, né, seria muito, uma pesquisa super prática, né, de caráter profissional, né, de pegar documento público, documento dos órgãos públicos e testar, aperfeiçoar, desenvolver novas metodologias, novas ferramentas e aperfeiçoar documentos. Então, eu acredito que tem um espaço super oportuno para a gente levar para a academia, sobretudo nesses mestrados profissionais que a gente tem um canal aberto, né, para construir conjuntamente. Então, acho que a gente tem muitas oportunidades de ir traçando junto e compartilhando as nossas experiências, né? Porque é nessa troca das experiências também que a gente aprende, que é um aprendizado colaborativo aí que nós estamos instituindo. Não somos donos da verdade, né? Só estamos botando luz a um problema que é comum a todos nós que trabalhamos nos órgãos públicos. Então, agora a gente vai encerrar o nosso evento, né? Eu queria dizer para vocês que aquelas pessoas que estiverem interessadas em obter o certificado do evento, a partir da semana que vem vai estar disponível o link para vocês fazerem a sua inscrição, responderem um questionário bem curtinho e obter o certificado, tá? Então, isso vai estar disponível a partir de segunda-feira. Uma outra coisa é que os nossos webinários de capacitação da ANA, eles vão ocorrer eles ocorrem, né, tem ocorrido todas as quintas-feiras, nesse horário, né, de 5 às 6. O próximo já vai ser o último do ano, e a gente vai ter um convidado muito especial. Eu peço para que vocês fiquem atentos às redes sociais da ANA, para essa surpresa que a gente vai trazer para vocês no nosso próximo webinar. Eu agradeço, assim, especialmente a participação das nossas palestrantes, da Laís e da Tassiana, que foi ótimo falar sobre linguagem simples, é sempre um tema muito interessante, né? E, bom, agradeço a presença a todos que participaram no chat, que assistiram, que fizeram perguntas, e até a próxima semana, quando a gente vai se encontrar para o nosso último webinar do ano. Obrigada a todos.